Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 153, Brazilian Portuguese New Spelling, Advanced Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 153, Nova Ortografia do Português do Brasil, nível avançado. Neste episódio, vamos aprender as mudanças que aparecem no novo acordo ortográfico do português do Brasil e revisar os verbos crer, dar, ler e ver nos tempos onde há mudanças nos acentos. In this episode, we are going to learn the changes that appear in the new spelling agreement of the Brazilian Portuguese and revise the verbs crer, meaning to believe, dar, to give, ler, to read, and ver, to see, in the tenses where there are some changes in their accents. Novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico foi elaborado para uniformizar a grafia das palavras dos países lusófonos, ou seja, os que têm o português como língua oficial. Ele entrará em vigor a partir deste mês, janeiro de 2009. Os brasileiros terão 4 anos para se adequar às novas regras. Durante esse tempo, tanto a grafia hoje vigente como a nova serão aceitas oficialmente. A partir de 1º de janeiro de 2013, a grafia correta da língua portuguesa será prevista no novo acordo. Basicamente, o que nos atinge mais fortemente no dia a dia é o uso dos acentos e do hífen. Para facilitar o aprendizado dessas novas regras, veremos somente as mudanças do português do Brasil, e não as do português europeu. Veja a seguir quais são essas mudanças. Hífen. Não se usará mais quando o segundo elemento começa com S ou R, devendo essas consoantes ser duplicadas, como em antirreligioso, tudo junto, antissemita, tudo junto, contra-regra, infração. Exceção. Será mantido o hífen quando os prefixos terminam com R, ou seja, hiper, inter e super, como em hiperrequintado, interresistente e superrevista. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, temos exemplos extraescolar, aeroespacial, autoestrada, sem hífen. Trema deixará de existir, a não ser em nomes próprios de origem estrangeira e seus derivados. Acento diferencial. Não se usará mais para diferenciar para, flexão do verbo parar, de para, preposição. Pela, flexão do verbo pelar, de pela, combinação da preposição com artigo. Polo, substantivo, de polo, combinação antiga e popular de por e lo. Pelo, flexão do verbo pelar, pelo, substantivo, e pelo, combinação da preposição com artigo. Pera, substantivo, que significa per, pera, substantivo arcaico, que significa pedra, e pera, preposição arcaica. Alfabeto. Passará a ter 26 letras, ao incorporar as letras K, W e Y.
Acento circunflexo não se usará mais nas terceiras pessoas do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados. A grafia correta será creem, deem, leem e veem, sem acento. Em palavras terminadas em hiato, com dois Os, ou como enjoo ou voo, que se tornam enjoo e voo sem acento. Acento agudo não se usará mais nos ditongos abertos ei e oi de palavras paroxítonas, como assembleia, ideia, heróica e jiboia. Nas palavras paroxítonas com i e u tônicos, quando precedidos de ditongo, também não será usado. Exemplos: feiura e baiuca passam a ser grafadas feiura e baiuca sem acento. Nas formas verbais que têm um acento tônico na raiz, como u tônico precedido de g ou q e seguido de e ou i. Com isso, algumas poucas formas de verbos, como averigue, do verbo averiguar, apazigue, do verbo apaziguar, e arguem, do verbo arguir, passam a ser grafadas averigue, apazigue, arguem, sem o acento. Faremos as mudanças nos episódios de 1 a 152 do nosso podcast assim que pudermos, já que teremos um período de 4 anos para nos adequarmos às novas regras. Traduza as seguintes frases relacionadas com a nova ortografia. Brazilians start 2009 with the task of learning new spelling rules. Os brasileiros começam 2009 com a tarefa de aprender as novas regras de ortografia that have just come into effect. Que acabaram de entrar em vigor. There will be a transition period when both the new and the old orthography will be accepted. Haverá um período de transição quando as duas ortografias, a nova e a antiga, serão aceitas. This period begins on January the 1st, 2009 and ends on December the 31st, 2012. Este período começa em 1º de janeiro de 2009 e termina em 31 de dezembro de 2012. The spelling reforms have been agreed by Portuguese-speaking nations. As reformas ortográficas foram aceitas pelas nações de língua portuguesa. Portuguese is the official language of more than 230 million people worldwide.
O português é a língua oficial de mais de 230 milhões de pessoas no mundo inteiro. Brazil, by far the biggest Lusophone nation, is the first to adopt the new spelling rules. O Brasil, de longe a maior nação lusófona, é o primeiro a adotar as novas regras ortográficas. In Portugal, there has been fierce resistance to the changes. Em Portugal, houve uma resistência violenta às mudanças, because many of them are to spell words the Brazilian way. Porque muitas delas são para grafar as palavras à maneira brasileira. Portugal, Cape Verde and São Tomé and Príncipe have ratified the changes Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe ratificaram as mudanças, but have no set deadline for introducing them. Mas não têm um prazo marcado para introduzi-las. East Timor, Guiné-Bissau, Mozambique and Angola have said they are interested in approving the accord, but have not yet done so. Timor-Leste, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola disseram que estão interessados em aprovar o acordo, mas ainda não o fizeram. The alphabet has now 3 more letters. O alfabeto tem agora mais 3 letras. K, K, W, W and Y e Y. Various accents are also no longer needed. Vários acentos também não são mais necessários. Verbos crer, ler e ver no presente do indicativo. Eu creio, ele crê, nós cremos, eles creem. Ler, eu leio, ele lê, nós lemos, eles leem. Ver, eu vejo, ele vê, nós vemos, eles veem. Verbo dar no imperativo e no presente do subjuntivo. Dá tu, dê você, demos nós, deem vocês. Que eu dê, que ele dê, que nós demos, que eles deem. Observação. Note que agora, de acordo com o novo acordo ortográfico, as formas desses verbos na terceira pessoa do plural desses tempos não levam mais acento circunflexo. Traduza para o português. Have a look at the gifts I got.
Deem uma olhada nos presentes que eu ganhei. They watch all the Globo soap operas. Eles veem todas as novelas da Globo. I hope they give a lot of parties this year. Espero que eles deem muitas festas este ano. They don't read the newspaper because they have no time. Eles não leem o jornal porque não têm tempo. Do you believe in God? Vocês creem em Deus? Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2009.